A minha vida sempre foi pautada dentro dessa estrutura. Eu sempre me oxigenei daquilo que era necessário para que eu pudesse exercer a minha função dentro do empreendedorismo. Eu percebia que tinha alguma coisa acontecendo positiva no Brasil. Eu sempre me inspiro em fazer as coisas baseado no que é o meu país. A democracia é o estágio mais avançado da sociedade. Todas as minhas viagens internacionais, e eu nunca ouvi o empresário falar que ele não confia nas nossas instituições. Eu ouço aqui no Brasil. Nós, seres humanos, somos todos inteligentes. O que diferencia o ser humano do outro não é a inteligência. O que nos diferencia é a vontade. Ela que vai te dar o diferencial. A inteligência é obrigação. Viver, concentrar toda a tua inteligência, toda a sua vontade para aquilo que é essencial no momento presente. Seja bem-vindo ao nosso podcast, onde as ideias se encontram. O episódio de hoje, eu tô aqui com o mestre, o Agostinho Turbian. Ele é professor, ele é comendador, ele é cônsul honorário da Etiópia no Brasil, multiempresário, produz eventos de networking, que vai ser o tema do nosso episódio de hoje. Seja bem-vindo, Agostinho. Obrigado, Caio. Quero te agradecer o convite. Quero agradecer também o Daniel, que está aqui cuidando da nossa parte técnica. Grande Daniel, obrigado pela gentileza. Prazer estar aqui com você. Opa, legal. Bom, o Agostinho, ele hoje tem diversas empresas, ele está em meio a presidente da República, grandes empresários, membros da sociedade paulistana, mas eu queria saber como que o Agostinho chegou até aqui. Você é de São Paulo, conta pra gente a sua história, Agostinho. Obrigado, Caio. Olha, eu quero te dizer, esses adjetivos, essa narrativa que você faz, fico agradecido, mas o presidente da República, ele pertence a todos nós brasileiros. Acessá-lo também é possível. E é isso que nós vamos conversar aqui um pouquinho. É muito bom entender de Brasil, é muito bom falar de Brasil. E falar de Brasil e falar das pessoas, da economia, essa coisa toda. Então eu tenho o privilégio de, na minha tenra idade, dizer que a conquista do relacionamento foi muito importante. Mas eu venho de uma família humilde, da Zona Norte. Meu pai me transmitiu valores, meu pai, minha mãe, seu João, dona Terezinha, que eu carrego comigo desde sempre. Tentei passar aos meus filhos, eles entenderam, e é com isso que eu me oxigeno. Então, eu venho de uma formação simples, estudei em escolas públicas, e aí fiz uma carreira baseada na educação. Eu fiz a minha universidade, meu curso técnico, sempre estudando. Eu não paro, desde que me conheço por gente, não paro de estudar. Fiz a minha universidade, fiz vários cursos de pós-graduação, de mestrado, MBA, porque a gente precisa da atualização. Então, um ser humano normal, como todo mundo, Agostinho Turbian, que luta todos os dias para ter um amanhã melhor. Ah, maravilha. E quais são hoje as suas empresas? A gente fala muito de empreendedorismo aqui no Nós. Já falamos desde funcionários públicos que empreendem até dentro do funcionalismo público, de startup, com carreira corporativa também. Quais são hoje as suas empresas? Fala pra gente sobre os seus negócios. Olha, Caio, em dado momento da minha vida, eu tive várias atividades, né? E posso afirmar que eu me reinventei várias vezes diante das oportunidades que a vida me propiciou. O mundo é um conjunto de repetição. Quanto mais você repete, mais você se aprimora. Assim é nos esportes. Veja o que nós vimos nas Olimpíadas, veja o que a gente vê com o jogador de futebol. A excelência está na repetição. Então, um jogador de basquete, para ele, a gente vê quando ele faz lá num jogo de 45 minutos, ele acerta na cesta 2, 3 vezes, 10 vezes, mas ele treina todos os dias, ele faz 1.000 cestas para acertar um determinado percentual. Então, a minha vida sempre foi assim. Eu construí algumas coisas baseado na reconstrução da minha sobrevivência. Essa é a questão. Eu construí baseado na desconstrução de alguma coisa para minha sobrevivência. Então eu enxergava, falava, preciso fazer alguma coisa que eu não dependa de tirar o lugar de alguém ou de ter uma competitividade no ambiente restrito. Então, em dado momento, eu comecei a minha carreira como concessionário de automóveis a nível empreendedor.
Então, antes eu fui office boy, para fazer completo, fui office boy, depois fui auxiliar administrativo, me formei em contabilidade técnico, e aí fui trabalhar numa concessionária Volkswagen, na Cibramar, lá na rua Joaquim Floriano, 503, do grupo Mesbla. E ali eu construí um caminho dentro da carreira automobilística. Tive várias concessionárias, fiz meu trabalho como funcionário desse grupo e depois acabei comprando as minhas concessionárias com sócios. A primeira compra foi muito engraçada, porque eu me formei na faculdade, na Escola Superior de Administração de Negócios, e eu era muito mal de matemática, só até hoje, nas exatas, né? E o meu professor Álvaro Seixas, ele chega para mim e fala: olha, Agostinho, você não estudar matemática, vai ser reprovado. E aí eu conheci a Magnólia, que é a minha primeira esposa, mãe dos meus 2 filhos, Tiago e Tatiana, e ela sabia de matemática. Aí o professor Álvaro Seixas vai lá e fala: ó, Magnólia, você ensinar matemática para ele, senão ele vai repetir. Ela é minha colega de classe na faculdade. Aí eu brinquei com ela e falei: ó, se você me ensinar, eu caso com você. Ela levou a sério, no fim eu também, nós nos casamos, ela me ensinou, eu passei na faculdade. Mas eu conto isso porque ali na faculdade eu era um aluno muito bom na minha... Eu sabia que eu tinha que ser bom na faculdade porque eu ia enfrentar o mercado depois. Modéstia à parte, era um bom aluno, sim. E aí, quando eu me caso, eu vou buscar os caminhos para ganhar dinheiro, né? E uma das coisas que eu fiz, eu fui um bom aluno na matéria de administração financeira, que era meu professor era o Nelo Ferrentini, e ele era o diretor-geral do Diário Popular. Eu vou encurtar a história, mas é mais ou menos o seguinte: eu fui procurá-lo, eu era vendedor da Cibramar, né? Eu cuidava da área de vendas ali, e aí eu procurei para falar: professor, eu vim falar com o senhor sobre leasing. E ele estava lá no escritório dele, na presidência, falecido hoje, mas ele falou assim: o que é leasing? Eu falei: aluguel. Eu falei: você está louco? Eu vou alugar carro? Ele tinha uma frota de 2.000 automóveis. Ele falou: professor, isso é bom para o Diário Popular. Como bom? Como é que você sabe que é bom? Fui seu professor de finanças e eu era bom nesse campo, né? Aí eu falei: professor, é bom porque o senhor, em vez de pagar, imobilizar capital, o senhor vai ter a possibilidade de pagar uma parcela, não vai pagar lucro inflacionário sobre o imposto de renda, por essa ativação de patrimônio, vai se desfazer dos carros antigos, vai desfazer de oficina. Eu expliquei tudo para ele. Ele parou e falou assim: mas como é que você sabe tudo isso? O senhor que me ensinou. O senhor me fez um bom aluno e essa modalidade chegou agora na Volkswagen. Mas resumindo a história, ele chega para mim e fala assim: olha, tudo bem. Chamou o irmão dele, Armando Ferrentini, encontrei com ele ontem no lançamento do livro do Boni. E o Armando Ferrentini, que tem uma gráfica, a gráfica que gira uma das minhas revistas, das minhas empresas, que eu vou falar com você já já. Mas encurtando essa história, o Nelo chega para o Armando Ferrentini, chama na sala: Armando, que negócio é esse de leasing? Que o Agostinho está me contando. Nelo, é um negócio, é um aluguel e tal, mas é o seguinte: Agostinho, fala lá para o Fábio De Luca, que era o gerente de marketing da Volkswagen, diga a ele que se ele anunciar aqui no Diário Popular o que ele anuncia no Estadão, eu compro tudo em automóvel. Isso era mais ou menos o seguinte: a Volkswagen fazia anúncio no Estadão, punha 100 dinheiros, no Diário Popular colocar 10 dinheiros. E ele falou: quanto dá, se ele colocar 100 dinheiros aqui em publicidade, eu compro tudo em Kombi, que eu preciso de Kombi. Dava umas 200 Kombis. Aí eu fui lá falar com o Fábio De Luca, ele volta e fala para mim: Agostinho, eu vou colocar 400 Kombis lá, manda ele... Bom, resumindo, eu vendi uns 2.000 carros para o Diário Popular, acabei trazendo a oportunidade para o professor Nelo Ferrentini, na época, de comprar uma concessionária Volkswagen junto com eles. E o professor Nelo era o diretor da minha faculdade. Eu estava devendo a faculdade, por isso que eu fui atrás dele. Eu me formei, mas eu estava devendo na faculdade. E ele falou: para você fazer a colação de grau, você vai ter que dar aula aqui o ano que vem. E assim, o que você receber, você vai e paga a faculdade. Foi combinado? Combinado. Mas eu queria me casar. E aí fui lá vender carro para ele. Bom, resumindo a ópera, o vice-diretor da faculdade, que era o Rui Barcelo do Prado, que era o presidente da companhia Sudam, ele se empolgou com essa possibilidade, que ele era um outro cliente grande que passou a me comprar carros também para a companhia Sudam de tabaco, que ficava lá no Rio Grande do Sul. E aí eu convenci o Dr. Rui a comprar uma concessionária Volkswagen. E compramos a primeira concessionária Volkswagen com essa história de você acreditar, você sonhar com alguma coisa, e a coisa aconteceu.
E assim começou a sua carreira no empreendedorismo. Essa foi a sua primeira concessionária. Foi a primeira concessionária. A gente comprou em 10 sócios, eu tinha 10% de participação. Foi a VCAP aqui na Vila Mariana. Fizemos um grande trabalho, depois ela foi vendida, aí eu comprei uma outra com um amigo que era o diretor da Volkswagen, o gerente de marketing da Volkswagen, Gernald Kim, que é vivo até hoje, mora em Jaraguá do Sul, e compramos uma em São Gonçalo do Sapucaí, e depois compramos a outra em Indaial, a 14 quilômetros de Blumenau. Então eu passei de 10% de uma aqui na capital para ter 50% de duas longe. E depois migrei para o mercado de automóveis importados, e aí foi onde mudou a vida do Agostinho, do país, no mercado de veículos importados. Porque eu estaria bilionário se aquilo continuasse, ou seja, tinha uma coisa errada. Porque chegou um carro importado mais barato do que o nacional. Então, eu primeiro entrei na marca Lada, que eram os carros russos, que o presidente Collor abriu o mercado. Década de 90. Década de 90. E aí eu virei presidente da Abralada, Associação Brasileira dos Revendedores Lada. Foi um momento especial, porque era um carro com baixa tecnologia, mas um carro barato. E depois deste vieram as outras marcas. Aí eu fui convidado como presidente da Abralada, que era a primeira associação de automóveis importados. E aí o Sérgio Rezi, que era o presidente da FenaBrave, me convidou para ser vice-presidente de importados da FenaBrave. Eu era jovem, e acho que eles falaram, põe o Agostinho aí. Quem cuidou disso foi o Luiz Eduardo Vidigal Lopes da Silva, Dr. Luiz Vidigal Lopes da Silva, que faleceu, infelizmente, que me colocou lá na FenaBrave. E ali eu fui fazer o trabalho de trazer as outras associações, começar esse trabalho. Foi muito interessante. Depois eu migrei, tive várias concessionárias Lada, comprei as concessionárias Ladas do Mapping, não é? Que eram várias, fiquei com 8 concessionárias Lada, depois eu migrei para a Daihatsu, e aí houve a mudança da política da tarifa de importação de automóveis, e aí a coisa realmente ela quebrou o sistema inteiro. Eu sempre falo para meus filhos, meus amigos, eu não quebrei, o sistema quebrou, eu fui um dos primeiros a fechar. Foi uma dificuldade enorme, uma coisa maluca, mas graças a Deus a gente conseguiu administrar tudo isso, mas foi um sofrimento. Mas o empreendedor, ele é um comprador de risco, Caio. Você quer ser empreendedor? Saiba, você vai comprar risco. Não existe outra modalidade do empreendedorismo. Você não compra tranquilidade. E o risco é aquele mecanismo que você tem que conhecer o tamanho dele. Ele acaba comigo ou acaba com qual proporção de mim? Essa é a questão. Então, aí depois, a sequência da vida andou até nos dias de hoje, onde nós migramos para o setor de comunicação e criamos algumas coisas, e os meus cargos pro bono, que fui aceitando, como eu sou adido cultural do Principado de Mônaco para o Brasil, já há 5 anos, e também, agora mais recentemente, fui convidado e aceitei para ser o cônsul honorário da Etiópia, onde atendo o estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, são cargos pro bono que eu milito, porque o mundo é de relacionamento. Sim, sim. Eu imagino que você pegou muita experiência com esse cargo de vendas antes de chegar na comunicação. Hoje, a comunicação, as suas empresas de mídia, são empresas de networking, são empresas que conectam pessoas? Qual que é o motivo de existência das suas empresas de comunicação hoje? É engraçado, também tudo que a gente tem foi criado a partir da necessidade de sobrevivência, de existência e dentro dos princípios do empreendedorismo, né? Eu me lembro que, como eu te disse, quando eu me formo, eu estava devendo 1 ano da Escola Superior de Administração de Negócios, há 10 anos eu estudava, mas era um bom aluno. Era um excelente aluno, não tenho vergonha de dizer, era dedicado, muito dedicado nos meus estudos. Tanto que, para pagar a faculdade, me tornaram professor assistente, depois eu fiquei professor titular da cadeira de Marketing, Comunicação, Planejamento, e aí transitei em várias universidades, dei aula na SPM, na Unip, na UNAERP, enfim. Minha carreira acadêmica foi muito legal também.
Eu tive na Unisa, né, também, tive uma carreira muito boa, muito bonita no ambiente acadêmico. Eu gosto muito do ambiente acadêmico. E no ambiente acadêmico eu aprendi muita coisa, porque na verdade eu fui dar aulas como assistente. Eu dava as aulas do titular e eu, obviamente, aprendia mais, né? E naquele momento eu visualizava uma economia promissora do Brasil. E como de fato aconteceu. Eu falei, que espaço eu posso ter nessa condição do crescimento da economia? Eu sempre observava isso. Poxa, se a economia está crescendo, por que eu não posso crescer? Por que eu não posso ter o meu espaço? E eu me lembro que eu tive uma participação na DVB, na Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Eu nunca fui diretor da DVB, nunca. Eu tinha um papel dentro da DVB como um associado normal, mas eu tinha o status de diretor, muito ativo na área comercial e por necessidade também. Eu precisava fazer negócios, aquela coisa toda, e aí um dos presidentes da DVB, o Zé Zetuni, uma vez me chamou e falou, senhor, você é um cara esperto, gosta de vender, se você buscar patrocinador para nós aqui, eu te pago uma comissão. Eu adorei, fui, ganhei um bom dinheiro, estava precisando. Aí o sucessor dele foi Miguel Ignatius, me deu a mesma condição, ó, vai lá, traz negócio, eu te pago uma comissão. Foi muito bom para mim. Num momento difícil na minha vida que combina com essa fase onde eu saio do mundo do automóvel e estava me reinventando. Muito bem, foi muito legal. Aí eles me convidaram para ser superintendente da Federação das Associações de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Então eu fui superintendente, pro bono, mas buscava lá negócios para poder fazer o meu sustento. Aí houve uma mudança na diretoria da DVB. E aí eu passei de superintendente para presidente da Federação das ADVBs. Fiquei por 2 mandatos. A Federação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Era uma coisa muito importante, e é até hoje. E eu era muito jovem, muito ativo. E era um cargo que não tinha tanta importância no sistema. Que tinha sido feita essa federação no papel. E o Miguel Ignatius Zetuni, que tinham construído essa federação. Enfim, eu soube aproveitar esse caminho. E no aproveitar esse caminho, essa oportunidade, eu militei. Eu montei a DVB nos Estados Unidos, junto com, obviamente, com os presidentes da casa, né, e com outros colegas associados. Montei a DVB dos Estados Unidos, montei a DVB do Japão, montei a DVB de Brasília e alguma outra mais que não me lembro agora. Então, eu ascendia um sistema de cooperação que tinha essa relação. E, em dado momento, eu percebo que eu tinha a oportunidade de criar o meu negócio. Aí criei o GCSM, que é uma organização pró-empresarial, sem fins lucrativos, que na época chamava de Global Council of Sales and Marketing, que era mais ou menos que era a DVB, mesma linguagem, mas internacional, para não competir aqui internamente. Mas fomos bem sucedidos. E há 5 anos atrás nós mudamos o Sales por Sustainability, por conta dessas mudanças aí do mundo do meio ambiente. E aí, respondendo a sua pergunta das revistas da minha área de comunicação, a gente começou a fazer eventos internacionais, essa era a nossa proposta, fazer evento fora do Brasil. Começamos a fazer, voltávamos dos eventos, e aí mandávamos informações para a grande mídia, jornais, e eles não publicavam nada. Mas que é esse GCSM, que é a sigla, né? Que não vão publicar nada. E nós levamos autoridades importantes. O primeiro evento que nós fizemos foi em Nova York, com o presidente Temer, um monte de empresários, Roberto Cortes, que era ainda é o presidente da MAN, da Volkswagen Caminhões e Ônibus, e outros empresários, Zé de Podestá, Marcelo Ramos, que estava eu não me lembro, não sei se ele estava na IBM, hoje o Marcelo é superintendente, presidente CEO da AXWay. Mas enfim, levamos alguns empresários de Nova York, voltávamos, ninguém publicava nada. Pô, não é justo, a gente vai fazer um trabalho, a grande mídia não publicava. Aí uma vez eu estava fazendo uma viagem, eu estava em Praga e vi uma revista gigante, bonita assim, Líderes, alguma coisa assim. Aí eu volto para o Brasil, vou montar a minha revista. O cara, isso é louco, você não é revisteiro, não entende nada desse mecanismo. Criei uma revista, ia chamar Líderes não sei o quê. Aí um amigo chamado Jorge Pinheiro Machado, querido amigo, que é conselheiro de uma outra revista que eu criei depois também, a Vide Sustentabilidade, eu mostrei para ele esse projeto, ele falou, gostei do projeto, mas não põe líderes. Tem muita gente falando de líderes, etc. Eu sugiro que você coloque o nome de campeões, winners. Aí eu gostei.
Então ficou The Winners Prime Leaders Magazine, um nome em inglês para tal, e ela é português e inglês. Bom, resumindo a ópera, não precisei mais de me ocupar da imprensa, hoje elas nos divulgam, né? Depois de 20 anos de atividade, e é uma revista conceituada, a The Winners. A The Winners é uma revista que nós estamos nas bancas digitais, ela nasceu digital, meu filho Thiago, que você conhece, ele que fez o projeto digital desde o primeiro exemplar, ela está até hoje digital, em aplicativo, e com as mudanças ela se adaptou ao mercado. As bancas mudaram de conceito, assinantes, nós fomos para as bancas digitais, estamos nas bancas digitais. Mandamos a revista para 70 países, em formato digital, para bibliotecas digitais de várias universidades e para vários ambientes digitais. E ela é um Uber. A nossa revista não é uma revista de jornalismo investigativo. É um Uber de conhecimento do corporativismo, da sociedade, lifestyle, etc. Então, foi uma fase muito interessante e foi assim que ela nasceu. Ah, muito interessante ver essa trajetória. Em relação, você falou dos eventos, tem eventos internacionais. Quais são os objetivos desses eventos e qual que é a importância desses eventos? Olha, eu sempre pensei, Caio, como eu te disse, a minha vida acadêmica foi muito rica, né? Eu comecei a lecionar muito cedo, tinha que estudar muito, lia 10, 20 livros simultaneamente, não todos diretos, mas partes, né? Não dá para você ler um livro de marketing do Philip Kotler, Marcos Cobra inteiro. Você vai lendo a proporção do que você vai discutir, planejamento, vendas, preço, ponto, produto, promoção, aquilo que interessava. Então eu lia muitos livros simultaneamente, até hoje. Se for na minha casa, tem 3 livros abertos com página marcada, eu vou lendo, e as pessoas falam, você é maluco? Não, eu gosto de ler, a hora que está me agradando, eu pulo de um livro para o outro, é uma história. Você conversa com a mesma pessoa o dia inteiro? Vou conversar com o Caio hoje o dia inteiro, só com você? A hora que sair daqui, eu vou conversar com outras pessoas. O livro é a mesma coisa. É uma história contada em que você lê. Então, para mim, funciona. Eu não tenho dislexia, então, se eu não tenho dislexia, eu consigo interpretar e acompanhar o que está em cada livro. Então, eu estou lendo aí alguns livros simultaneamente, eu acho que uns 5. O Thiago, meu filho, me deu um recentemente do Almir Klink. Estou vendo um do Harry Kissinger, muito interessante, de estratégia de liderança. Estou lendo o livro do Boni, que foi lançado essa semana. Você vai juntando, são coisas diferentes. É como você ligar o rádio e mudar o dial para ouvir o que você quiser, música, noticiário, enfim. É assim que funciona, para mim funcionava. Então, a minha vida sempre foi pautada dentro dessa estrutura. Eu sempre me oxigenei, Caio, daquilo que era necessário para que eu pudesse exercer a minha função dentro do empreendedorismo. Eu percebia que tinha alguma coisa acontecendo positiva no Brasil. Então, quando você fala qual foi a inspiração, eu me inspiro muito no meu país. Eu sou um patriota nacionalista que gosta do Brasil. Mas quando você gosta de alguma coisa, no caso do Brasil, que nós estamos falando aqui, você precisa entender. Para entender de Brasil, não é assim? Então, eu sempre me inspiro em fazer as coisas baseado no que é o meu país. Se o meu país tem as características e as oportunidades que ele tem, se eu conhecer e souber lidar, vai sobrar mais espaço para mim. E isso foi sempre um pouco dos, vamos chamar assim, dos oxigênios que vieram à minha disposição, no meu caminho, quando eu estava ali buscando. É mais ou menos isso. Ah, legal. Falando em Brasil, você passou por hiperinflação, por momentos com turbulência no Brasil. Hoje a gente tem uma situação fiscal meio preocupante. Você vê algum perigo? O Brasil é um transatlântico. O Brasil dificilmente quebra, que o nosso mercado interno é muito forte. Nós temos uma economia aquecida. Você vê algum paralelo hoje com o que aconteceu há 30 anos, na década de 90, algum perigo de a gente enfrentar uma hiperinflação ou passar por um problema mais turbulento, por um período mais turbulento? Olha, o maior perigo que o Brasil vai enfrentar e vem enfrentando é do crescimento, é da sua própria estabilidade. O maior perigo do Brasil é ele encontrar um equilíbrio dessa estabilidade. Esse é o único perigo que eu consigo enxergar. Primeiro, porque é um país continental, com 8.522 mil quilômetros quadrados, com extensão, mar, divisa com países fronteiriços imediatos, Argentina, Paraguai, etc. Nós estamos dentro de um continente que representa muito para a economia planetária. Então, o Brasil é uma nação que, em construção,
que está, vamos chamar assim, eu conheço dois Brasis, vamos chamar o Brasil da Constituição de 88 e um pouco do Brasil anterior da Constituição de 88, que todo mundo conhece. É um Brasil histórico que tem a sua própria história de colonização, da vinda da família real portuguesa para cá. Mas para a gente ficar mais assim próximo do que é esse Brasil de hoje, é a Constituição de 88. Então nós estamos falando de uma Constituição que nasce com alguns propósitos. E assim como na vida, viu, Caio? Na vida e no mundo, se não tiver propósito, a coisa não anda. E o propósito, então, da Constituição de 88 foi de estabelecer uma nova relação desse país, conosco internamente e com o mundo. Então, o Brasil só evoluiu de lá para cá. Foi criado vários mecanismos dentro desse regime, que nós somos um país democrático, presidencialista e bicameral. Então nós temos eixos de proteção para uma democracia. A democracia é o estágio mais avançado da sociedade, e não é o melhor sistema, mas é o estágio mais avançado da sociedade, onde o convívio das disparidades é a busca constante. Ela é plural. É dentro da democracia que o A fala com o B, discute com o C e J, e posições diferenciadas, até se encontrar nesse processo plural um equilíbrio daquilo que é bom para todos. E o equilíbrio do que é bom para todos não está nos governos. Essa é a diferença, está no Estado. O Estado é a lei, o governo é o executor. É como se fosse mais ou menos assim, o Estado é o síndico, o executor é o zelador. O zelador é um contratado para executar aquilo que o síndico responde, civil e criminalmente, perante os condôminos. E é a eleição. Então nós estamos dentro de um país gigante que nesses últimos 40 anos ele teve um cliente. Quase 40 anos, o cliente número 1 do Brasil sempre foi a maior economia do planeta, que é os Estados Unidos. Hoje, passado aí uma grande mudança, esse cliente, a maior economia do planeta, é o nosso cliente número 2 na escala. O número 1 é a China, que é a segunda maior economia do planeta. Terceiro é a Europa. Quarto é a própria América Latina. Então, é um país que ele tem uma sinergia de relação de produção de resultados, causa e efeito, muito forte. Então, a nossa idade, tecnicamente, para um mundo competitivo, globalizado, com as mudanças que ocorreram, é a data da Constituição. E essa Constituição ela foi feita, Caio, dentro de um processo em que os legisladores, àquela época, que vinham de um regime militar, eles tinham dificuldade de enxergar como é que seria o comando, a gestão da nossa governança pública, né, e política, considerando os efeitos que nós vivíamos, tinha acontecido no país nos anos anteriores, no regime militar. Então ela teve que ser costurada de tal maneira que ela foi mais progressista no momento. Ela tinha uma série de preocupações e muitas delas são positivíssimas e deu resultado. Eu costumo dizer que se a Rússia tivesse o regime que nós temos, não entraria em guerra, porque a sociedade é plural, não é o desejo de um presidente. É uma covardia a gente acreditar que um presidente tem a responsabilidade, no nosso caso, com 210 milhões de pessoas. É uma covardia, é muito pequeno, muito raso. Nós temos um Congresso, nós temos as instituições calçadas dentro da nossa Constituição. Bem ou mal, concorde ou não, elas estão lá. E é assim que deve funcionar. A proteção não está na concordância. A proteção está, inclusive, na discordância. E aí, nessa discordância, os poderes se equilibram, porque um fiscaliza o outro. Então, nós vivemos, sim, num regime de Estado de Direito, com garantias constitucionais. Eu ouço muito, quando viajo para o exterior, só coisa boa do Brasil. Eu nunca ouvi, todas as minhas viagens internacionais, e que não foram poucas, eu posso te garantir que eu conheço grande parte do mundo e eu nunca ouvi o empresário falar que ele não confia nas nossas instituições e na segurança, que ele tem uma insegurança de investir aqui por conta da falta jurídica que podia atrapalhar os investimentos. Eu ouço aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu ouço as pessoas falarem sobre isso e eu sempre digo, olha, a insegurança que lá fora pode ter, que você está dizendo aqui que lá fora tem, e eu não sinto lá fora de verdade, o que eu sinto é que lá fora eles buscam os melhores mercados para investir. E o Brasil é um dos. Então o cara está lá fora, ele quer investir dinheiro. Jorge Soros, ele tem um mapa na frente dele. Vou para Singapura, vou para a Ásia, vou para a África, vou para o Brasil. Em dado momento ele faz a escolha dele. Esse é um
é um cassino money, ou seja, ele põe o dinheiro lá, volta mais rápido, sei lá, se é na África, sei lá onde, se é no Brasil é mais resistente, o Brasil é uma economia fechada, muito controlada. Então eu costumo dizer que nós estamos em aprimoramento já faz alguns anos. Nós demoramos 10 anos depois da Constituição, praticamente, para poder abrir as concessões públicas de telefonia, não tinha celular, etc. Então nós caminhamos para chegar hoje numa nação competitiva, uma nação hoje organizada democraticamente, em que se falam os poderes que constituem essa democracia. E eles não estão ali, ok, pela regra da lei, eles têm que ter uma convivência harmônica, mas não concordando por um subjetivismo de que um vai me dar mais faz. É um orçamento gigante. Se você pegar, eu costumo dizer que o Brasil da responsabilidade fiscal é 2 trilhões de dólares. O Brasil da Bolsa e dos mecanismos do setor financeiro de moedas é de 60 trilhões de dólares, porque são papéis que são gerados e que oferecem oportunidade. Então é um país gigante. Eu gosto muito sempre de deixar claro que o Brasil é a minha maior inspiração. Eu nunca caminhei nada na minha vida que eu não olhasse meu país e entendesse o que está acontecendo. Ah, entendi, maravilha. Realmente, o Brasil ele é um grande transatlântico com um grande mercado. Hoje, infelizmente, a gente ainda é um pouco fechado. A economia brasileira ela é fechada em relação a outros países mais abertos, como Estados Unidos, né? Que Estados Unidos é totalmente aberto. E agora a nossa relação com os outros países. Você é cônsul da Etiópia, fez a missão Namíbia. Quais são os frutos nessas missões internacionais? Missão da Namíbia, missão na Etiópia. O que você busca com essas missões? Olha, Caio, em primeiro lugar nós fomos procurados pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, ele é presidente da São Paulo Business, né? Na verdade, não ele pessoalmente nos procurou, mas a organização, para dizer, olha, nós precisamos mexer um pouco com a África. Como ele era presidente da São Paulo Business, hoje na prefeitura, e hoje ele está como representante da Apex na Europa. E a conversa que nós tivemos com a São Paulo Business é sobre o mercado da África. E quando o senador Aloysio Nunes Ferreira ele foi chanceler do governo Fernando Henrique Cardoso, ele foi à Namíbia, foi recebido por uma ministra de Estado, pela chanceler, que depois se tornou a primeira-ministra de lá. Então, ele já visitou a Namíbia, etc. Então, nós conversando com a São Paulo Business para estabelecer uma missão empresarial, visando a favorecer empresas, inclusive algumas de Bauru, de levar tecnologia para um país que compra serviços, por exemplo, na área de saúde, laboratórios, etc. Bom, enfim, a gente se engajou e fizemos uma missão empresarial, fomos lá, fomos muitíssimo bem recebidos. A Namíbia é um país pequeno, é o mais novo país que teve a sua liberação, foi acho que em 1990, então a independência da Namíbia é recente. É um país pequeno, né? Nós estamos falando de um país de 12,9 bilhões de dólares só de PIB, pequeno país na configuração técnica, a população deles é 2,6 milhões de pessoas, né? Então é um país que tem uma dimensão, 1% do tamanho da África. Então tem 824 mil quilômetros quadrados, são 10% do tamanho do Brasil. E fomos lá visitar o que é esse país. Foi colonizado pelos alemães, enfim, tem alguns lugares lá em Windhoek, que é a capital, que você tem a sensação que você está em uma cidade ali da Alemanha. E há um grande mercado, são mercados compradores do Brasil. Então fizemos uma boa missão, empresários brasileiros fizeram investimentos lá, fomos recebidos por vários empresários. A Namíbia é um país da África que tem oceano e deserto ao mesmo tempo. Próximo, Caio, é impressionante, com uma coisa assim, e eles têm um diamante, que é o diamante azul, que é produzido no oceano. Na verdade era deserto, é que foi avançando ali, as áreas foram se conjuminando e no avanço do deserto com o oceano, é uma coisa impressionante, oceano, Atlântico e deserto. E eles têm muito potencial de infraestrutura, porque as distâncias entre as comunidades são muito longas, né?
e nós fomos visitar lá algumas empresas de beneficiamento de pesca, muito interessante, e eles precisam gerar emprego lá. Então aqui, enquanto a tecnologia lá não é o bem maior que eles buscam, porque ela não emprega na quantidade que é necessário. O manuseio é importante lá. Então foi muito interessante a missão. Simultaneamente, eu fui indicado por um amigo, que é o cônsul de Mianmar, que é o vice-presidente da Associação Comercial do Estado de São Paulo, embaixador Ricardo Cury. Ele foi procurado por alguém da Etiópia para recomendar uma pessoa. E aí ele lembrou do meu nome, e eu estava no momento aí, acho que 2 anos atrás, que eu não tava com chance de mais um cargo pro bono. E aí, inclusive, eu tinha que entregar uma série de documentos, aquela coisa toda. E eu falei, olha, eu recusei por conta do prazo que eu tinha para entregar os documentos. Aí eles me deram mais prazo. Aí eu falei, tá bom. Insistiram, eu fui lá, concordei. E o ano passado aceitei o convite, fui nomeado cônsul da Etiópia para esse trabalho. Fizemos uma missão empresarial aqui da Etiópia em São Paulo, foi muito bem sucedida, fizemos visitas à Embraer, a outros lugares, com a comitiva da Etiópia, com os ministros, embaixadores, foi muito interessante. A Etiópia ela tem uma população grande, até a metade da população do Brasil, são 124 milhões de pessoas na Etiópia, e é o segundo maior país em população da África, o 10º maior em tamanho geográfico. E é um país que tem uma propensão de crescimento muito constante. Eles crescem bem anualmente, mas num crescimento diferente do nosso aqui no Brasil. Então é um desafio que eu tenho. Ser cônsul é representar um país dentro do nosso, aqui no estado de São Paulo. Nós somos em 4 cônsuls só no Brasil, da Etiópia. É um desafio muito grande. Mas vem aquela necessidade da devolutiva. Você tem que devolver um pouco também. O mundo não é só trabalhar para ter um ganho no final. Você tem que fazer algum grau de trabalho para ajudar a sociedade, o mundo. Isso aí me agrada muito. Muito interessante. Falando agora de networking, que é a sua área que você domina. A gente sabe que novos locais trazem novas pessoas trazem novas ideias trazem novas ações trazem novos resultados. O que você daria de conselho para uma pessoa que não é de São Paulo, por exemplo, e quer mudar, um empresário que não é de São Paulo, quer mudar para São Paulo e precisa fazer networking, precisa se inserir na cidade de São Paulo? O que você diria para essa pessoa fazer? Ô Caio, eu venho de uma formação acadêmica e a academia me faz assim, tem hora que você tem que entender a regra do jogo. Em primeiro lugar, vontade, como eu disse, eu gravei até isso no meu Instagram, tá lá hoje, quem quiser visitar, eu gravei hoje lá, assim, nós temos vontade de algumas coisas, nós desejamos algumas coisas, nós queremos algumas coisas, todo mundo quer a mesma coisa também. Isso estabelece um grau de competitividade. Quando todo mundo quer o que você quer, todo mundo busca o que você busca, você está num ambiente que é uma marcha pró-competitividade. E a competitividade é um conjunto, é um tripé de várias coisas, conhecimento, habilidade, como é que você se movimenta, mas ela tem um que é primordial, que é a colaboração. Para você atingir alguma coisa, você tem que ser colaborativo. Então aí eu me engajo na tua pergunta dizendo o seguinte, eu gosto do termo das faculdades mentais superiores. O que são faculdades mentais superiores? Isso é muito dito na internet, mas é um nome bonito que diz o seguinte, nós seres humanos somos todos inteligentes. Nós seres humanos somos todos inteligentes. Então o que diferencia o ser humano do outro não é a inteligência, nós somos todos inteligentes. A massa cefálica do Caio, do Agostinho, de quem nos ouve, fisicamente não é mais que 150 gramas. Einstein igual. Einstein se inspirava mais do que ele tinha referência, ele tinha que fazer testes. Então, o que diferencia o ser humano do outro não é a inteligência. Entre eu, você e o Daniel, que está nos dirigindo aqui, o que nos diferencia é a vontade. Nós somos seres volitivos, o ser humano é um ser volitivo, a vontade vai te movimentar. Ela que vai te dar o diferencial. A inteligência é obrigação. Então, viver é concentrar toda a tua inteligência, toda a sua vontade
para aquilo que é essencial no momento presente. Vou repetir, viver, concentrar toda a tua inteligência, toda a sua vontade para aquilo que é essencial no momento presente. Então, se você configura isso, o que é essencial no seu momento presente? Eu tenho um desejo, eu tenho um sonho. O mundo se movimenta pela imaginação. Todas as obras cinematográficas, de filmes, etc., é um campo imaginário de um cientista. Alguém que imaginou alguma coisa, o cara lá de Hollywood vai lá, pega a ideia do cara e cria um campo real numa ficção do entretenimento. Então, acho que entre desejo e razão, você tem que se munir daquilo que você pode, precisa e deve fazer. Então, você pode, precisa e deve fazer. O que você pode, precisa e deve fazer? Tem que estar equilibrado. Então, você tem que se equilibrar. Então, quanto tempo você vai dedicar para o teu lazer? Não adianta você querer ser um grande empresário, porque as pessoas falam, o que é ser um grande empresário? É ser um empresário normal do tamanho que você tiver na época. Então, você pode ser... O Caio é um grande empresário, proporcional ao tamanho que você está nessa época. Não adianta você querer ser um grande empresário e comparar, eu quero ser o Datena, que é um bem-sucedido homem de televisão, usando aqui como referência o nome dele, com muito respeito. Então, o que você quer? O grande empresário, esse superlativo grande, ele novamente, relativo. Por que ele é relativo? Você é grande no tamanho que você está. Você não é pequeno, salvo se você compara. E você está comparando você com quem? Com quando? Para quem? Você precisa se comparar e se medir dentro do seu momento. Então, é aquilo que você precisa, pode e deve fazer. Então, a primeira coisa nessa ordem é ampliar conhecimento. Conhecimento é o que você sabe fazendo. Não é? A mãe da gente, se você faz a comida lá, sua mãe, minha mãe, quando você faz o arroz, ela não pega uma receita para fazer o arroz todo dia, o feijão todo dia. Aí você chega com 10 amigos lá, ela põe mais água, não sei o que lá, fica do mesmo sabor, mesmo tempero, porque ela sabe o que está fazendo. Conhecimento é o que você sabe aplicado. Então, o conselho que eu posso dar, não basta querer. Você tem que se fazer merecer os novos degraus que você vai assumir. Liberdade é responsabilidade, Caio. Sempre disse aos meus filhos, que moraram muito, muito jovens, sozinhos, eu digo, olha, o que você está ganhando não é liberdade, você está ganhando a responsabilidade. Um dia desse eu fui visitar o comandante do general Amin, aqui no 2ª Região Militar, e levei o meu filho Tiago. E aí, propositalmente, eu perguntei, general, o que é poder para o senhor? Aí ele falou assim, poder para mim é responsabilidade. Por quê? Eu tenho o poder como general de defesa e de ataque. Eu tenho que ter responsabilidade. Por que eu vou atacar se eu posso criar algum campo de defesa para favorecer? É o acordo de paz. Porque se alguém me bombardeia, eu tenho que responder. Isso numa resposta, simplificando a resposta dele como militar. Mas o poder estabelece a responsabilidade. Você tem responsabilidade pelo seu poder. Então a pergunta que esse jovem que você me faz, que quer empreender, quer ascender, é perguntar: qual é a responsabilidade que você se atribui com o poder que você tem agora? Qual é a responsabilidade? A primeira, Caio, é com o tempo. Esse rapaz que a gente se referiu, esse empresário, como você, como eu, tem 24 horas, igual todo mundo. O que você faz com as suas 24 horas? E aí começa a construção do sucesso. Se você souber e impingir um processo de cuidar do seu tempo numa faixa que você vai dedicar, nos próximos 5 anos, eu vou fazer isso aqui. Eu vou me dedicar total e absolutamente a ser alguma coisa que tenha uma referência diferencial no mercado. E aí você consegue, em 3 anos você consegue, em 2 você consegue, você pode ajustar os tempos. Então, a primeira coisa é isso, que você precisa, pode e deve fazer, numa responsabilidade onde o seu poder tem que ser igual. Não adianta você ter um poder em dado momento se não ter uma responsabilidade no mesmo momento. E você que trabalha com comunicação, faz um bom trabalho, por exemplo, eu vejo assim, o poder do Caio é de transformar as pessoas em melhor. Não adianta eu vir aqui conversar com você se o resultado dessa conversa não melhorar a vida de alguém. Não faz o menor sentido. De novo, Daniel, que está trabalhando aí, ele fala, o Daniel vir aqui se não resolver o problema de alguém. Ele está aqui nos ajudando a fazer esse trabalho. Então, eu me refiro ao Daniel porque estamos aqui nessa sala e ele nos dirige. É assim que funciona o planeta. A extensão é mais Daniel, mais Caio, mais Agostinho, vai indo, aí você chega num estado econômico, numa organização. Então, não adianta desejar ser rico nem ser um grande empresário. Seja rico
no conjunto da obra que você representa. Você tem que ter qualidade. Você tem que entender que você vai ser testado o tempo todo. O ProUni da vida é o tempo todo e todo dia. Perdão. O ProUni da vida é... Você acorda, você entrou no ProUni. Você acorda, você não é que matar um leão por dia, é matar um leão por hora. Essa é a diferença do empreendedorismo. Essa é a diferença. Não adianta sair de uma localização, de uma região de São Paulo, para vir para São Paulo, não, porque São Paulo é cheio de oportunidade. Não, não é verdade. São Paulo é cheio de competitividade, risco, onde aqui é muito mais seletivo o processo. São Paulo, Nova York, Chicago, Singapura, as grandes capitais. O nível de excelência é muito forte. O Caio, o teu talento para fazer um programa desse, esse teu desejo de ascender, é o que vai fazer com que você realmente ascenda. Porque você dedica o seu tempo, você cria alguma coisa que um mecanismo vai ser que em algum momento alguém vai falar, vou apoiar esse projeto do Caio, eu vou monetizar esse projeto do Caio, eu vou acreditar no Caio. Então, por quê? Porque você faz um bem a determinada parte do mercado. Então, se você cria relação do que nós vamos conversar sempre aqui no seu programa, que é o nosso podcast, quer dizer, gostei do nome porque ele é plural, ele é nós, não tem eu aqui fazendo. Então, você vai ajudar nesse processo de crescimento da economia. Então, eu fico satisfeito com isso, não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, sim. O Flávio Augusto, do Geração de Valor, ele sempre fala que estabilidade não existe. Existe uma falsa sensação, o funcionário público é estável, cai governo, começa novo sistema, então estabilidade não existe, o empreendedor ele precisa assumir riscos. Você falou também de gestão de tempo, que todo mundo tem 24 horas. Como que o Agostinho faz para gerenciar o tempo dele e conseguir dar conta de todos esses negócios, todos esses eventos e ainda ter o seu momento de lazer, o seu momento de atividade física? Dentro do princípio que eu te falei, eu bebo dessa água que você só vive quando você concentra toda a inteligência, toda a vontade para aquilo que é essencial no momento presente. Eu estou vivendo aqui com você. Eu estou com toda a minha inteligência, toda a minha vontade dedicado a este essencial, esse momento essencial. Eu estou vivendo absolutamente, eu não estou preocupado que eu vou fazer daqui meia hora, daqui 2 minutos, não, eu estou aqui com você. Dentro desse tempo que eu estou gravando com você, conversando com você, eu estou absolutamente cumprindo a minha missão cósmica de celebração de valor. Então eu estou aqui na celebração de valor. Quando você conjumina o que é essencial, você estará sempre fazendo a coisa certa. É mais ou menos se a gente combinar aqui como sócio, parceiro, para a gente se dar bem, vamos combinar uma coisa. Não precisamos comungar do mesmo pensamento, mas vamos combinar que nós vamos entregar a cada um de nós o melhor de nós para o outro. Então, eu vou te dar o meu melhor, Caio, você é meu sócio. Se você me dá o melhor, Caio, para Agostinho, nós vamos receber o melhor de cada um. Se o melhor de cada um for diferente do que nós pensamos, não importa, ainda assim é o melhor. Então, eu acho que a gente tem que ter uma combinação. Onde eu tenho que estar? Eu tenho que estar aqui. Não adianta eu falar, mas eu não dou atenção porque eu vou gravar e o povo podia estar em outro lugar. Não, você tem que estar em todos os lugares que você reputa que é essencial. E é uma soma, quando você se entrega ou quando você recebe. Eu entendo que é preciso ter um propósito nessa nossa permanência rápida aqui na vida. Se a vida não tiver um sentido, Caio, se ela não tiver um propósito, ela não acontece. Ela comanda você, entendeu? O sistema te comanda. É importante você comandar um pouco essa coisa maluca, né? Eu sempre que vou a Nova York, eu visito o Museu de História Natural. Essa última vez que eu fui, há 2 meses atrás, eu fui ver o setor de vertebrados. Então, ali você encontra uma orientação da história natural de 650 bilhões de anos. Aí tem alguém que fala 13 trilhões de anos. Se alguém, imagina que a Terra, vamos imaginar, eles dizem, nos vertebrados 650 bilhões de anos. A Terra, 13 trilhões de anos. Se a gente partir do princípio, 10 trilhões de anos, a média, sei lá, vamos chamar alguém e falar, eu quero que você pronuncie 13 trilhões de dias. Então, vamos lá. Começa já. 1. Dá um segundo. 2. Bom, Caio, resumindo, onde nós tiver
dia 1.254, dia 1.235.439, dia 10 bilhões, para a pessoa pronunciar em nível de segundos, os 13 trilhões de tempo que existe o planeta, ela demora 700 anos. A nossa permanência é muito pequena, Caio. Nós estamos aqui pesquisando coisas que, por exemplo, o Einstein, quando cria a lei da relatividade, ele se inspira e consegue. Hoje, quando a gente vai ver o que o Elon Musk faz com o teste da SpaceX nos foguetes, o que ele está fazendo? Ele está querendo ir à Lua? Não. Na verdade, a Terra é redonda, vamos combinar? Um voo São Paulo-Nova York demora 9 horas. Por que demora 9 horas? Por que tem o fuso horário? A Terra é redonda, a aeronave vai a 33 mil pés, ela chega num fuso horário, a Terra vai virando, chega lá com uma diferença de 6 horas, 9 horas, não é? Então, essa é a relação. Mas a aeronave vai a 33 mil pés. Agora, Caio, se o mesmo movimento de rotação ele não muda, é o mesmo, você vai a 65 mil pés e desce num eixo assim, rapidamente, você chega em Nova York em 45 minutos. A questão é a subida. Então, o que está se testando na inteligência espacial é isso. Imagina que vai a Nova York em 45 minutos. Mas como é que você sobe e desce? Essa é a questão. Então, olha quanto está se fazendo que não se poderia fazer se não fosse um Einstein com a lei da relatividade. Então, é fácil. Relativamente fácil para o Elon Musk, o grupo fazer, relativamente fácil, é dinheiro, competência, acreditar num processo e entender, bom, isso vai mudar. A inteligência espacial vai mudar. E não tem outra questão. A inteligência artificial está aí para isso, a biogenética está aí para isso. Então, veja, se a gente não transitar no ambiente do conhecimento de tal sorte que a commodity maior que você vai ter, você citou das relações com as pessoas, network, é muito fácil encontrar alguém ali, troca cartão, eu sou o Caio, Paulo, olha, eu sou o Agostinho, troca cartão. Eu quero saber como é que o fulano da próxima vai te chamar de Caio, vai te receber, então é um outro processo. Você tem que se fazer diferente. Numa conversa, você se diferencia. Quando você souber dialogar com alguém e a pessoa perceber, ela quer você. Pode ter 10, ela gostei da tua percepção. Observe que as pessoas sempre colocam assim, como o Brasil tem um problema, pode ter risco. Não, o Brasil terá, lógico, é uma nação gigantesca, né? Como você mesmo citou, um transatlântico. É uma nação muito grande. Então aqui nós temos problemas grandes. As oportunidades são grandes, mas é uma democracia. Nós temos um problema com respiração, porque todas as pessoas podem falar e atuar. O Congresso pode fazer coisas que... Tenta entender o regime, a regra do jogo. É como se falar assim, põe o futebol americano e põe o futebol brasileiro. Você conhece o futebol brasileiro, sabe das regras, pênalti, escanteio, etc. E do outro? Você põe a televisão americana, como é que é a regra? Você vai falar, isso aqui eu não gosto desse futebol. Não gosto por quê? Porque você não entende. Você entender, talvez a gente vai gostar mais daquele futebol americano. Tem outra regra, né? Como o handball pega com a mão, outro não pode. Então é preciso entender a regra do jogo. Como é que flui o mecanismo? Por que a nossa taxa tributária é alta? Qual é a origem? Qual é a causa desse processo? É fácil criticar que ela é alta, e ela é alta. Mas por que ela é alta? Porque a nossa economia não foi produtiva e não porque a gente não queria. Nós não tínhamos empresas de capital internacionalizado. Olha a indústria automobilística, Volkswagen, Ford, GM. Olha a indústria da eletroeletrônica, era antigamente importado. Tudo no Brasil era importado. Tecido era importado, tudo era importado. E ninguém aplaude que hoje nós somos exportadores. Nós vivemos, cara, num país que nós exportamos uma commodity de alta tecnologia, que é a Embraer. Quando eu vou ao exterior que alguém fala alguma coisa, meu país exporta avião, e o teu? Está criticando o meu por quê? Então, nós temos 3 safras por ano. Em 30 anos, nós criamos um estado que é maior que o Portugal, Espanha e Polônia junto, que é Tocantins, fazendo produtividade, Mato Grosso do Sul. Então, nós temos um potencial muito grande e que nos fez ter uma taxa de crescimento. Não é o crescimento da Índia, não é o crescimento... Não importa, é o nosso crescimento. É fácil comparar o que se conseguiu fazer em Singapura e o que se conseguiu fazer no Brasil. Há 40 anos atrás, Caio, o planeta trabalhava uma média de 3, 4 mil horas ano. Então, se nós temos 24 horas vezes 365, não, 8.500 horas ano. Há 40 anos atrás, trabalhava-se praticamente metade dessas 8.500 horas que a gente tem. E hoje, se
simplificando a história, você percebe que os Estados Unidos trabalham hoje 1.700 horas ano, o Brasil 2.400 horas ano. Onde foi a diferença dessas horas em que a gente não trabalha? Turismo, entretenimento e lazer. Por isso que o americano lança um filme lá, Batman 18, dá 1 bilhão de bilheteria. As pessoas têm tempo para ir ao cinema. Tem tempo de existir, de gastar e de se divertir. Vai à escola do filho, vai na reunião durante a semana. A gente ainda no Brasil não tem esse privilégio. Mas eu não sei se está na hora de ter. Mas a gente compara. Então, nós estamos crescendo dentro da nossa modalidade. Nós temos um problema sério criado por regras que perdeu o controle, que é a distribuição de renda. A concentração de renda, ela gerou muita oportunidade, ela é muito forte no Brasil. E a distribuição de renda é muito ruim no Brasil, não porque o Brasil é ruim, não porque os governos são ruins. Todos os governos, todos depois da Constituição, tentaram estabelecer uma nova base monetária e controlar a nossa economia. Todos tentaram. A soma de todos eles foi quando foi implantado o Plano Real, que ali tínhamos aprendido com as tentativas, e deu certo. E nos integramos numa economia internacionalizada. E estamos dentro dessa economia internacionalizada. Mas a gente é só 1,5%, 2% do PIB mundial. Então, comparar o Brasil com o mundo nós somos 2% do PIB mundial, vai exagerando. Então, 2% não é a maior economia do planeta. Mas nós estamos dentro do jogo. Essa é a questão, nós estamos dentro do jogo. País democrático, país que tem uma certa dificuldade das pessoas entenderem das oportunidades. Você veja que o país inteiro só fala de política o tempo inteiro. Você não vê uma discussão sobre economia. E aí isso desvirtua, porque você ouve, por exemplo, aqui nas eleições municipais aqui, que ocorrem no Brasil, estão todas elas nacionalizadas. E aí é uma discussão sobre o que o candidato pensa que vai fazer, e aí alguns falando, não, o que eu vou fazer, não existe mais o poder de um gestor público, municipal, estadual e federal, eu arrisco dizer que não passa de 10%. O poder da caneta daquele indivíduo. Porque ele tem um sistema do lado dele. Ministério Público, a Câmara dos Vereadores, os Tribunais de Justiça, as leis internacionais, os compromissos de emissão e etc. Não é assim. Então as pessoas ouvem alguém falar na primeira pessoa, eu faço, eu vou, tá aí, não funciona. Como não funciona? Foi com esse sistema que nós chegamos até aqui. E a aprimoração do sistema se dá com o próprio sistema. SUS é um deles. Embraer é uma delas. E outras, nós fizemos aí o leilão da 5G recentemente. Tecnicamente, todo brasileiro tem conexão, tem celular. Então, espera um pouquinho, como assim o sistema não funcionou? Sim, sim, perfeito. Na minha visão, o Brasil, a população tem um problema de mentalidade. Uma mentalidade de criminalizar o empresário, uma mentalidade de querer trabalhar pouco, de ganhar as coisas. Eu acho que a gente precisa melhorar um pouco essa mentalidade da autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelo meu destino, eu vou buscar, eu produzo, eu vou atrás, eu faço o meu caminho. Então a gente precisa, esse podcast inclusive tem o objetivo de tentar elevar um pouco essa visão para as pessoas que estão ouvindo aqui. Essa desconstrução, e você faz todo sentido a sua observação, é uma desconstrução, é uma autodesconstrução, mas assim, só para fazer o contraponto com você, eu vou em defesa da sociedade que inclui você, eu e todos os outros, eu vou em defesa dizendo o seguinte, se fosse um debate, eu falei, cara, você tem razão, porém, o sistema nos levou a isso. Como assim? O populismo, a chegada do sistema democrático de eleição das pessoas, nos deu assim, faz isso que eu te dou aquilo. É um sistema construído tudo que está aí. Então, acho que hoje nós temos, assim, e você não só está certo, como está corretíssimo, que o SUS, por exemplo, que é o Sistema Único de Saúde mais moderno do mundo. O mundo aplaude como é que nós conseguimos fazer isso. O programa do genérico, mas ele não funciona porque, às vezes, o usuário ele não sabe como usar isso corretamente. Então, ele desvirtua. Se todo mundo vier aqui sem agenda gravar, você vai ver o problema que vai dar. Não comporta. O que precisa ter uma combinação, funcionar. Então, as pessoas realmente, sim, o sistema de saúde do Brasil é complexo, caríssimo, para 210 milhões de habitantes. Sim, ele é para todos.
Mas uma parcela da sociedade que precisa usar, às vezes tem problema de conexão, de agendamento, não cumpre os horários, enfim, é problema de todo lado. Só que ele se aprimora a cada momento, as pessoas estão evoluindo, Caio. Você vê que hoje a diferença social no Brasil ela está cada vez menor. Então, uma pessoa de uma classe social hoje que mora numa determinada região, calça jeans, uma camiseta, entrou no shopping, ele é igual a você, igual eu. Eu te dou um outro exemplo. A evolução é tão grande que o Pix, que é um dos maiores integradores sociais que eu já reconheci na minha vida, quer dizer, uma coisa extraordinária. Imagina um quadro assim, um milionário com um celular conectado e um cidadão que não é milionário, que tem R$1.000 na conta só, numa comunidade. Chuva antes do Pix. O milionário pede as coisas, o motorista vai buscar, o outro tinha que descer. Agora, com o Pix, o que ele faz? Esse aqui tem o mesmo poder de eu quero um bolo, eu quero um hambúrguer. Vem igual. Qual a diferença? Então, nós conseguimos atingir um grau de socialização da riqueza muito importante. Então, você tem razão, a gente precisa valorizar o que a gente tem na mão. O que o Estado nos deu, não é governo. Eu acho que em algum momento da nossa história foram governos, pessoas que fizeram isso. Mas o que nós temos hoje aqui é que reconhecer, o Estado nos fez forte, sociedade. Vamos exercer essa força que a gente tem. Estamos encaminhando para o fim aqui. Agostinho, eu queria que você deixasse um recado final, você falasse também sobre o seu método, o ciclo virtuoso da prosperidade, e deixasse um recado final aí para os nossos ouvintes. Olha, Caio, primeiro agradecer a você, a gentileza de me receber. Eu fico bastante feliz de vir ao seu programa. Espero voltar mais vezes para falar outros temas. A história do Brasil, da humanidade nossa, ela não dá para falar em uma hora, mas assim, vamos voltar. A mensagem que eu daria, Caio, é aquilo que você precisa, pode e deve fazer. Eu recomendo que as pessoas treinem, se autotreinem, se autocapacitem. O grande líder é aquele que transforma as pessoas iguais a ele em execução, não só em liderança. O segredo está no aprendizado, na leitura, em você dedicar tempo para se aprimorar. Você precisa fazer a meia-culpa em dado momento do dia e falar assim, bom, o que eu realmente evoluí? Como eu construí o Caio? Como eu construí o Agostinho? Para que eu estou construindo? Qual é o meu propósito? E quão o meu país é grande, funciona e me dá oportunidade para entender. Não basta só tomar informações, a tecnologia, essa experiência tecnológica, digital, né? Ela desvirtua um pouco as coisas. Vai checar as informações. Você quer ouvir depoimento de candidatos? Ouça, normal, estamos dentro da democracia. Mas vai checar o que ele fala. Esse exercício é que vai te diferenciar. Esse exercício de você checar. TikTok é bom, mas vai checar, pede o que você vai complementar a sua vida. Bom, isso aqui é interessante, mas não me interessa. Não consigo, com isso, alavancar as minhas forças. Tenha fé. Acredita que você, como ser humano, tem uma responsabilidade que, embora não tenha um papel maior, mas é uma celebração cósmica aí que falou, você tem que ir lá melhorar o que você está fazendo para o cara que vai chegar. E é assim que funciona. Você fazendo isso, você ganha o melhor pedaço desse processo. Tenta melhorar para o cara que vai vir, você vai ficar com a melhor parte. É como assim, se o Henry Ford ele falou, eu vou fazer um carro para o meu funcionário, um carro melhor, quem ficou com ele? A marca Ford foi um fenômeno da indústria automobilística durante muito tempo, fez riqueza, um império. Mas muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Acredita no Brasil, conheça o Brasil. Bom, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Se você quer saber mais sobre o Agostinho, você pode seguir ele no Instagram. Ele tem também o podcast AT Talks no YouTube. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você. É só clicar ou você pode acessar lá no Instagram Agostinho Turbian. Eu agradeço mais uma vez, Agostinho, pelo papo de alto nível. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando, poderia passar umas 12 horas aqui conversando, que tem muito assunto. Com certeza voltaremos novamente a falar aqui. Muito obrigado você que ficou até agora. É isso aí. Ok. Um abraço, Caio. Um abraço. Obrigado, hein? Obrigado, Agostinho. Nos vemos no próximo episódio do nosso podcast.